Glória a Deus. Nessa noite eu quero falar sobre as características da Igreja de Cristo. E a nossa protagonista será Rebeca. Abra comigo a sua Bíblia. Gênesis, capítulo 24. Nós fizemos menção de 2 versículos. Versículo 15 e versículo 16. Mas eu quero destacar apenas o versículo 16. Por quê? Porque aqui em Gênesis capítulo 24, versículo 16, nós encontramos as características da Igreja de Cristo em Rebeca. E quais são essas características? Percebam. Primeiro, Rebeca era donzela. Segundo, Rebeca era formosa. Terceiro, Rebeca era virgem. Quarto, Rebeca era sem manchas. Quinto, Rebeca desce à fonte. Sexto, Rebeca enche o cântaro. Sétimo, Rebeca sobe. Glória a Jesus. Aleluia. Então, no sentido tipológico, as qualidades de Rebeca devem ser evidenciadas na igreja do Senhor Jesus. Então eu quero falar sobre as características da igreja de Cristo. Em primeiro lugar, Rebeca era donzela. Amém, meus irmãos? Na linguagem portuguesa, a palavra donzela é um substantivo feminino que denota um título que recebiam as filhas de reis antes de se casarem. Quando nós olhamos aqui para Gênesis capítulo 24, versículo 16, a Bíblia diz que Rebeca era donzela à vista. E como eu já falei na tipologia bíblica, Rebeca é um tipo da igreja. E por incrível que pareça, meus amados e queridos irmãos, a igreja tem o caráter de filha de rei. Abra comigo a sua Bíblia. Salmo 45, versículo 13. Salmo 45, versículo 13. Nos diz assim: a filha do rei é
toda ilustre no seu palácio. As suas vestes são de ouro tecido. Glória a Jesus. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, queridos, a igreja tem caráter de filha de rei. E num sentido escatológico da palavra, a igreja antes do arrebatamento é donzela, ou seja, filha do rei. Eu e você, todos nós, que somos a igreja, somos filha do rei. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Jesus. Mas é importante entender que assim que a igreja for arrebatada e passar pelo tribunal de Cristo, segundo o que está escrito, ela entrará para as boldas do Cordeiro. Amém? E como eu sei disso? Abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 19, versículos 7 ao 9. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 ao 9. Nos diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa se aprontou. Agora escute bem o versículo 8. Atente para o versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Oh, glória! Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para este texto, logo nós percebemos que hoje somos como filha do rei. Mas após o arrebatamento, depois do tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, glória a Jesus, aleluia, deixaremos de ser filha de rei e passaremos a ser rainha. Oh, aleluia, oh, glória. Veja o texto, Salmo 45, versículo 9. Salmo 45, versículo 9. Nos diz assim: as filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas. À sua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de Ofir. Aleluia. Então você não está entendendo. Aleluia. A igreja estará vestida
com umas vestes. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! De ouro de Ofir, vestes de justiça, estará vestida, não mais a filha de rei, mas a rainha diante do rei, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. Então, queridos, assim como Rebeca, a noiva, a esposa de Isaque, era donzela, assim é a igreja, a noiva, a esposa do Senhor Jesus. Também é uma donzela. Glória a Deus, aleluia. A segunda característica que eu vejo aqui na vida de Rebeca é que Rebeca era formosa. Rebeca era formosa. No sentido etimológico da palavra formosa, significa boa aparência, bela, bonita. No sentido bíblico, podemos inferir que Rebeca era de boa aparência. Era uma mulher formosa, bela, bonita. As qualidades físicas de Rebeca são aplicadas à igreja do Senhor Jesus. De acordo com Apocalipse capítulo 19, versículo 7, o qual fizemos menção, glória a Jesus, podemos observar que a igreja, ela é a esposa do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Então, a esposa a igreja é a esposa do Cordeiro. Enquanto o esposo não vem, a esposa precisa manter-se pura, limpa e preparada, pois a qualquer momento o esposo voltará para buscá-la. Aleluia, glória a Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo o registro de Mateus, capítulo 25, versículo 6. Mateus, capítulo 25, versículo 6. Nos diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Saí-lhe ao encontro. Saí-lhe ao encontro. Glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus está voltando. E Ele é o noivo. E vem buscar a sua noiva. Aleluia. Ele é o esposo. E virá buscar a sua esposa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E como esposa do Cordeiro, devemos nos manter pura, limpa e preparada para recebê-lo com alegria. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu fui analisar com muita cautela, com muito cuidado, este capítulo 25 do
do Evangelho segundo o registro de Mateus. Porque aqui, em Mateus capítulo 25, precisamente no versículo 9, eu observei que a função das virgens é justamente preparar a esposa para o esposo. Essa é a função das virgens aqui, em Mateus capítulo 25, versículo 9. Então percebam que as 5 virgens não são a igreja. As 5 virgens são as responsáveis de preparar a noiva para o noivo. Porque muita gente, às vezes, no calor da emoção, olham para esse texto e dizem que as 5 virgens é a igreja. Ô, irmãos, Jesus não é polígamo. Jesus não vem casar com 5 virgens. Jesus vem buscar a sua noiva. E quem é essa noiva? É a igreja. Há uma só noiva. Há uma só igreja. Jesus vem buscar uma igreja no meio de outra igreja. Porque não se engane. Não é porque eu estou na igreja que significa que eu sou igreja. Porque não basta apenas estar na igreja. É preciso ser igreja, ter a certeza, ter a convicção que você é a noiva, que você é a esposa do Cordeiro de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então, queridos, aqui nesse texto, a função das virgens é justamente preparar a esposa para o esposo. E as virgens aqui representam os 5 ministérios da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Vamos ver quem são essas 5 virgens? Abra comigo a sua Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Nos diz assim o texto: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui está as 5 virgens tipificadas nos 5 ministérios que Jesus entregou para cuidar da sua noiva até que ele venha. Então, qual é o propósito, qual é o objetivo, qual é a finalidade destes 5 ministérios? Está aqui. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem podem dizer amém? Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Então, queridos, aleluia, percebam que essas 5 virgens aqui representam os 5 ministérios, que tem o azeite que representa o conhecimento bíblico e teológico para preparar a igreja na doutrina verdadeira da palavra de Deus.
Olha, meus irmãos, há uma responsabilidade muito grande quando você recebe uma oportunidade para pregar a palavra, para ensinar a palavra. Porque cada minuto que nós passamos neste altar, diante deste púlpito, entregando algo para a igreja, é importantíssimo. Afinal de contas, o dono da igreja está às portas. Só os que creem que Jesus está voltando, dê um glória a Deus aí nesta noite. Jesus está voltando, igreja. Aleluia. E ele vem buscar uma igreja que está preparada. E só quem pode preparar a igreja é o Espírito Santo através da palavra de Deus. Porque esta palavra, ela liberta. Esta palavra conforta, esta palavra consola, esta palavra exorta, esta palavra converte. Aleluia. É a palavra. Então, queridos, quando eu olho para estes 5 ministérios, logo eu olho para o altar dos templos. Eu olho também para o ministério que Deus deu à igreja. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. Aqueles que são chamados ao santo ministério. Do pastor ao auxiliar do trabalho. Há uma responsabilidade muito árdua. Ou nós fazemos com zelo, ou nós fazemos com amor, com dedicação, correspondendo à chamada de Deus em nossa vida, ou Ele nos tira da posição e coloca outro em nosso lugar. Você acha que é fácil falar um negócio desse aqui? É uma responsabilidade muito grande, meus irmãos. É uma responsabilidade. Do pastor presidente ao auxiliar. São responsáveis de cuidar da noiva. Assim como as 5 virgens tinham a responsabilidade de ter azeite em suas vasilhas, para que as lâmpadas não se apagassem, o ministério tem que ter azeite. Azeite da palavra, azeite da oração, azeite da consagração, para cuidar da noiva do Cordeiro de Deus. Do Cordeiro de Deus. Por quê, irmãos? Porque a igreja é formosa. A igreja é formosa. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27. Olha o que é que nos diz o texto sagrado. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27. Quem achou, diga amém. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora escute, irmãos, com muita atenção. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesma, agora escute, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sabe quem é que tem a responsabilidade
de apresentar a noiva, que é a igreja, para o noivo, que é Cristo, com essas características aqui, os que galgam a posição aqui em cima. Isso é muito sério, irmãos. Não é brincadeira, não. Que pena, muitos ainda não entendem o significado e a responsabilidade que há em galgar um ministério diante de Deus. A terceira característica que eu pude ver aqui na vida de Rebeca é que Rebeca era virgem. Rebeca era virgem. Etimologicamente, a palavra virgem significa mulher que se conserva em continência, que não teve cópula carnal. Ou seja, ela se mantém donzela. Num sentido bíblico, o texto estará afirmando a pureza sexual de Rebeca. Já no sentido eclesiológico, que é a doutrina da igreja, podemos afirmar que a igreja do Senhor Jesus não tem relacionamento extraconjugal. E jamais terá. Porque a igreja do Senhor Jesus, como noiva, como esposa, não pode estar diante dele, aqui dentro, durante a noite, e durante o dia está flertando com o mundo lá fora. Glória a Jesus. A igreja é virgem porque não cometeu adultério espiritual, mesmo em fase à espera do esposo. Ou seja, a igreja se mantém fiel, esperando a qualquer momento o noivo voltar. Eu te pergunto, é bom ou ruim esperar, irmão? Quem é que gosta de esperar? Né? Às vezes a gente vai em um hospital, né? Ou em um outro lugar e a gente ali espera ser atendido, né? E as horas parece que não para, parece que o relógio paralisa. E bate logo uma perturbação no juízo. E às vezes nós queremos tomar um outro rumo, né? Queremos criar meios. E às vezes nós acabamos nos precipitando, né? Com decisões mal tomadas, precipitadas. O tempo está passando, mas a igreja se mantém fiel, a igreja se mantém pura, a igreja se mantém santa. Aleluia! Ai, que calabaxere me canta lá. Ai, babá, aquele irmão só vive assim, aquela irmã. Mas aí é entre ele e Deus. Mas a igreja do Senhor se mantém virgem, pura, fiel, esperando o seu noivo voltar a qualquer momento. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Então, queridos, o dever dos 5 ministérios, glória a Jesus, de Efésios capítulo 4, versículo 11,
é cuidar da virgindade da igreja que está em nossas mãos, com a doutrina verdadeira da palavra de Deus. Da palavra de Deus. O melhor método para isso é continuar aplicando a verdadeira doutrina da santidade de Deus para a sua noiva. A sua noiva. Eu estava lendo, irmão, eu descobri um versículo tão glorioso, mas tão glorioso que eu fiquei maravilhado. É aquele versículo 30 do capítulo 39 de Êxodo. Você já passou por ali? Se passou, não percebeu. Abra a sua Bíblia aí. Êxodo, capítulo 39, versículo 30. Êxodo, capítulo 39, versículo 30. Veja o que diz este versículo, meus irmãos. Êxodo, capítulo 39, versículo 30. Diz assim: fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Esta palavra está quase em extinção nos púlpitos das nossas igrejas. Hoje há uma liberalidade que muitos estão achando que é liberdade, porque todo mundo quer fazer o que bem acha que é correto. Escutar liderança ficou coisa do passado. O conselho entra no ouvido direito e sai no esquerdo. Mas o nosso Deus continua santo. Aleluia, glória a Jesus. O nosso Deus continua santo. O apóstolo Pedro, ele chega a dizer: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Agora eu lhe pergunto, estas palavras são de Pedro ou de Deus? O próprio Deus é quem está falando na boca de Pedro, irmãos. Aleluia, glória a Jesus. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Santo em quê, irmão? Só no meu coração? Lá no céu não é frigorífico para Deus querer só o coração. Santidade em toda vossa maneira de viver. É possível ser santo em meio a um mundo corrompido pelo pecado? Sim, por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E é o Espírito Santo que nos santifica diante de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Virgindade fala de pureza, de santidade, de inocência. Temos que nos preservar com a vida de santidade na presença do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia. Eu vi uma quarta característica na vida de Rebeca, que é uma das características também da igreja de Cristo.
Em quarto lugar, Rebeca era sem manchas. Rebeca era sem manchas. No sentido etimológico da palavra mancha, traz consigo dois significados. Primeiro, marca deixada por sujeira. Alguém derramou o café em cima da toalha da mesa. Ali ficou uma mancha. E em segundo lugar, sinal natural na pele de uma pessoa. Aqui na minha perna esquerda, logo aqui, atrás do meu joelho, eu tenho uma mancha. É um sinal. Né? Mas é uma mancha da pele. Certo? Agora, no sentido bíblico da palavra, quando eu olho para esse texto aqui, Rebeca não tinha sujeira, e nem muito menos mancha natural na sua pele. No sentido tipológico, referindo-me à igreja, a igreja de Cristo não tem manchas, ou seja, ela é santificada, ela é purificada, ela é limpa. E quem faz isso é a água da palavra de Deus. Oh glória! Aleluia! Quando os 5 ministérios, irmãos, aqui de Efésios capítulo 4, versículo 11, cumpre o seu papel, a igreja vai sendo adornada, vai sendo preparada para o dia do arrebatamento, que acontecerá a qualquer momento. Paulo disse que ela será apresentada diante do noivo. Meu Pai Celestial. Aleluia. Estou falando, irmãos, da igreja. Dos que estão aqui. Quem é a igreja do Senhor Jesus? Quem é a igreja? Se você é a igreja, glorifique a Ele. Exalte a Ele, adore a Ele. E tenha certeza de uma coisa, aleluia. Você será apresentada diante dEle. Aleluia. Oh glória, aleluia! Oh, aleluia! Eu e você, todos nós, como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, seremos apresentadas diante dele, aleluia. Ou seja, esteticamente a igreja é embelezada pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Oh glória! A igreja não precisa encher o rosto de pó. Não é preciso tacar o pó na cara. A igreja tem que tacar a cara no pó e buscar a face dele, porque a palavra de Deus é quem nos limpa, é quem nos purifica, é quem nos renova, é quem nos restaura, é quem nos reaviva. É a palavra de Deus, queridos. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. Meu Deus. Aleluia. Mais uma das características que eu vi na vida de Rebeca é que Rebeca descia à fonte. Eu preparei isso aqui quando eu estava pensando no congresso, irmã Daiane, né? Nós vamos ter agora em dezembro, que vai ser uma bênção. Eu já estou crendo pelos olhos da fé, né? Vai ser uma bênção. As senhoras já estão se preparando, a mocidade estão se preparando, estamos orando, né? E eu creio que vai ser uma benção, aleluia. A Rebeca, ela vai descer, viu, irmão? E ela vai descer com um cântaro vazio,
Mas quando ela descer com o cântaro vazio, ela já desce na certeza que ao subir, ela subirá com o seu cântaro cheio. E eu creio que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Eu creio que Jesus ainda manifesta dom de profecia, de revelação, de interpretação de língua, operação de milagres, prodígios e maravilhas. Creio que Deus ainda faz acontecer. Mas como isso acontece? É quando a igreja desce, é quando a igreja desce, é quando a igreja desce. Desce na humildade diante da palavra, desce em oração, busca mais, pois Deus fará acontecer. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Aleluia! Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A igreja aqui no Sítio Inglês tem a liberdade, queridos. Às vezes tem irmão e irmã que acha que aqui é proibido. É proibido de profetizar, de falar em mistério com Deus, aleluia. É proibido de dar lugar, não, queridos. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Ah, irmão, e se surgir alguma carnalidade, algum espírito maligno se manifestar querendo enganar, é repreendido na mesma hora e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! Oh glória! Então Rebeca descia a fonte. Etimologicamente a palavra fonte significa água que brota da terra continuamente, irmãos. É como se fosse uma espécie de olho d'água. Quem é que sabe aqui o que é olho d'água? Sabe o que é olho d'água? Irmão Claudemir, né? Tem um olho d'água. Ele não cessa, irmãos. Por quê? Porque ela é uma fonte que jorra constantemente. Oh glória, aleluia. No sentido bíblico e literal da palavra, Rebeca desceu a uma fonte e dela tirou água. No sentido eclesiológico, ou seja, no sentido da igreja, a igreja de Cristo tem como fonte a pessoa do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse à mulher samaritana. Que foi que o Senhor Jesus disse à mulher samaritana? João capítulo 4, versículo 14, Jesus disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Aleluia! Oh, queridos e amados irmãos, feliz é a igreja que desce à fonte do Espírito Santo para saciar a sua sede. Aleluia! Oh, glória! Meus irmãos, nós estamos em uma campanha forte na segunda-feira. Não só em prol da juventude, mas em prol do ministério, em prol da igreja, para Jesus curar, para Jesus batizar, para Jesus renovar, para Jesus converter, para Jesus trazer de volta aqueles que um dia estavam aqui, mas que hoje estão lá fora, comendo das bolotas que o diabo está oferecendo. Aleluia! Glória a Deus. Então, queridos, novamente vemos isto nas palavras do Senhor Jesus, aqui em João capítulo 7, versículo 38, quando Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre.
Quem já creu aqui em Jesus? Quem já creu em Jesus? Quem já creu em Jesus? Quem já recebeu o Espírito Santo? Quem já recebeu o Espírito Santo? Quem já foi batizado com o Espírito Santo? Aleluia! Saiba de uma coisa, dentro de você existe uma fonte que está jorrando. Dentro de você existe um olho d'água brotando dia após dia. Então por isso deixa esta água transbordar na tua vida, através do falar em mistério com Deus, através da profecia, dos mistérios de Deus. Aleluia. Água viva que flui na vida desta igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim diz o Senhor, muitos virão de muitos lugares para tomar da água que vai jorrar neste lugar. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Oh, glória. Ei, igreja, desce a fonte. Desce a fonte. Muitos ainda não têm entendido ainda. Desce a fonte. Aleluia. Rebeca desceu a fonte. A igreja tem que descer a fonte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que muitas das vezes o poço é profundo, a corda é curta, o balde é pequeno, mas nesta noite o Senhor Jeová nos convida para mergulhar no oceano do Espírito. Você tem que mergulhar no oceano do Espírito, aleluia. Tem que mergulhar no linguajar nosso aqui praiano, tá de tainha, meu irmão, dentro do oceano do Espírito. Coisas grandes no nosso meio. Aleluia. Porque uma vez você molhado, meu irmão, quando você sair do oceano do Espírito, você vai fazer igual aqueles pinguim. Quem conhece o que é pinguim? Você sabe o que é pinguim? Eu só conheço só em ver pela televisão. Nunca vi um pessoalmente. Mas o pinguim é assim. Tem ali para aquela região ali de Antártica, né? Aquela região ali, Polo Norte, chamado. Os pinguins, quando eles estão dentro da água, né? Que eles saem, tem um monte de pinguim assim na beirada, assim. Aí quando eles saem da água, eles ficam assim no meio do outro, assim, no meio dos outros. Aí eles fazem desse jeito assim, ó. Rapaz, os que estão ao redor é molhado. É isso que vai acontecer quando nós começar a descer a fonte do Espírito Santo e começar a mergulhar nas águas do Espírito, aleluia. Aquele que está ao nosso lado vai ter que ser molhado também. Aí um fala em língua estranha aqui, o outro já corresponde aqui. Um fala, aleluia, em profecia acolá, o outro já se levanta aqui para interpretar o que ele está falando. Isto vai acontecer porque Deus vai mergulhar crente aqui no oceano do Espírito. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Pela segunda vez me convidaram para me pregar no aniversário do templo, aqui nas Quatro Bocas. E eu fui. Haja vista que eu fui segundo supervisor daquela congregação, aqui nas Quatro Bocas. E eu falava para os irmãos da importância de adentrar no rio do Espírito. Deus mandou Ezequiel adentrar no rio. Ezequiel começa a entrar. E as águas deram no tornozelo. Foi o que Deus disse? Vá um pouco mais adiante. E Ezequiel segue viagem. As águas começaram a dar no joelho. Tá bom aqui, Senhor? Vá um pouco mais adiante. E de repente Ezequiel vai um pouco mais adiante. E as águas já deram na cintura.
E Deus disse: Ezequiel, vai um pouco mais adiante. E as águas já deram no pescoço. Ezequiel olha para um lado, para o outro, e Deus disse: vai mais adiante. E de repente lá está Ezequiel, aleluia, nadando, aleluia. É assim que Deus vai fazer. Talvez você ainda não entendeu, mas saiba de uma coisa: Deus vai mergulhar crente aqui no oceano do Espírito Santo, e coisas grandes vão acontecer deste lugar. Assim diz o Senhor Jeová nesta noite. Arábia será mais te calamarás. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vi uma sexta característica na vida de Rebeca, que Rebeca enchia o cântaro. Rebeca enchia o cântaro. Irmãos, uma das figuras de linguagens para o cântaro é justamente a vida espiritual da igreja. Nós somos este cântaro. A água da palavra é a fonte do Espírito Santo. Devem ser objeto de desejo de uma igreja que almeja ser cheia do Espírito Santo. Cadê aquele almejo de buscar o batismo com o Espírito Santo, mocidade? Cadê aquele almejo de estar nas consagrações, nas campanhas, principalmente nas segunda-feira, para buscar o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, os dons do Espírito Santo tem que ter prioridade, não apenas na vida da mocidade, mas na vida das senhoras, dos obreiros, como também de toda a igreja. Tem que ter prioridade. Tem muitas pessoas buscando uma outra prioridade. É por isso que há muitas decisões mal tomadas. É por isso que há muitos insucessos na vida de muita gente, por não buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia! Aleluia! Quando nós olhamos para a igreja primitiva desfrutou da efusão do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. Quando quase 120 irmãos, conforme o relato de Atos capítulo 1, versículo 15, estavam reunidos em oração. O Espírito Santo foi derramado e a casa foi cheia. E os que estavam na casa também foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 1 ao 4. Olha, queridos, a unidade de propósito e a oração foram elementos importantes que fizeram parte nesta efusão do Espírito Santo. O mesmo episódio aconteceu em Atos capítulo 4, versículo 31. O mesmo episódio aconteceu em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio. O que aconteceu? O Espírito Santo de Deus foi derramado e todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Vamos buscar mais na fonte, irmãos. Desça com seu cântaro velho vazio e suba cheio, mas cheio da água do Espírito. Aleluia! E para concluir, irmãos, sétima e última característica da Rebeca, que será também da igreja, é que Rebeca subiu. Rebeca subiu. No sentido literal do texto aqui, irmãos, Rebeca desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Está aqui, versículo 16. Se ela encheu o cântaro,
é porque o cântaro estava vazio. Uma das características da igreja de Cristo é que será arrebatada. E justamente o ser cheio do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, é uma necessidade não de ontem, nem de amanhã, é uma necessidade de hoje, uma necessidade de agora. Podemos até dar um tema aqui, né, irmãos? Cheios para o arrebatamento. Eita glória, né? Cheios para o arrebatamento. Oh glória. Então, queridos, observem que depois que Rebeca encheu o seu cântaro, ela subiu, né? E num sentido escatológico da palavra, uma igreja que desce à fonte para ser cheia do Espírito Santo, subirá aos céus ao encontro de Cristo por ocasião do arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada, mas eu creio pela palavra que a igreja ela vai subir cheia, mais cheia, cheia do Espírito Santo, cantando o hino da vitória. Antes de Jesus voltar, eu creio que essa igreja passará por um grande avivamento espiritual nos quatro cantos, nas quatro extremidades da terra, porque a igreja será arrebatada cheia do Espírito Santo. Paulo disse que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. É isso que Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Portanto, vamos nos abster de tudo aquilo que nos contamina e vivermos uma vida plena e cheia do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Oh glória, vamos louvar a Deus com o hino da harpa.